crianças, sabe? No carnaval, muitas crianças são deixadas nas ruas, são levadas para o juizado de menores e esperam. Uma espera interminável, sabe? Pelos seus responsáveis, pelos seus pais, pelas suas mães. Queria saber, você que é mãe, você gerou dentro do seu ventre, né? Do seu corpo, você fez outra pessoa nascer. Aí você esquece essa pessoa, essa criança, num circuito desse da folia. E depois? Não vai mais buscar? Até uma coisa assim, eu fico impressionada com a falta de humanidade dessa gente. Gabriel Pinheiro, já posso chamar? Gabriel Pinheiro tem mais informações e está com Marcel Mariano, assessor jurídico do Juizado de Menores, para falar sobre essa questão. Quantas crianças, Gabriel, estão abrigadas no Juizado de Menores depois do Carnaval 2011? Olha, Daniela, muito bom dia. Para falar sobre esse assunto, eu estou aqui, como você já anunciou, com o Marcel Mariano, assessor do Juizado da Infância e da Juventude. Marcel, muito bom dia. Me diz uma coisa, com relação a este carnaval, qual o balanço? Um balanço que foi um pouco menor. Tivemos 84 casos em 2010 e só 66 nesse caso. Mas uma estatística não é muito compensadora. É que o ano passado nós tivemos apenas 4 crianças em situação de risco na rua. Esse ano foram 36. Então é um salto que nos preocupa. Essa situação de risco, Marcel, o que é que ela quer dizer exatamente? Aquela velha história das catadoras de latinha. Carnaval não deixa de ser um comércio para muita gente que vem buscar o alumínio deixado nas grandes avenidas. Trazem os filhos. E enquanto catam essas latinhas, esses meninos se perdem. Naturalmente, eles estão em risco, expostos à grande multidão, à série de transtornos causados por terceiros, e isso nos preocupa porque a estatística cresceu de 4 para 36. Marcel, desculpa te interromper, Gabriel. Bom dia. Bom dia, Daniela. Ô Marcel, é verdade que tem criança que os pais realmente não vão buscar há mais de um ano no Juizado de Menores? É verdade isso? É verdade, de anos anteriores que deixaram lá e nós tivemos que abrigar a criança, e aí tem 2 recursos. Ou buscamos a família para reinseri-la, e quando falar aqui, é família estendida, pode ser avó, pode ser tio, pode ser pai, pode ser mãe. Se isso não acontece, então os pais são destituídos do poder familiar e aqui a criança é encaminhada para a adoção. Neste carnaval, teve algum caso desse, Marcel? Tivemos várias situações de risco, de abandono, tivemos alguns de maus tratos, estamos apurando os casos mais graves e aqueles em que a criança realmente sofreu lesão ou ameaça de direito, o juizado vai encaminhar a denúncia ao Ministério Público para que apure os responsáveis. Desses 66, perdão, Daniela, desses 66, algum ainda está no juizado? Quantos? Por volta de 5 ainda estão no juizado, deverão ser devolvidos nas próximas horas, nos próximos dias, assim que fizermos contato com as pessoas. Marcel, quantos abrigos nós temos hoje aqui na nossa cidade? Quantas crianças e quantas estão disponíveis, vamos usar essa palavra, para a adoção? Nós temos aproximadamente 23 abrigos na cidade de Salvador. Até os últimos números que nós tínhamos aproximadamente 680 crianças e adolescentes abrigados nesses locais aqui em Salvador, mas menos de 45 estavam disponíveis para adoção. O resto todo em situação irregular. Durante o carnaval, eu me lembro de ter conversado até mesmo com o senhor, conversado também com o juiz Salomão Rezedá, e ele falava que muitos pais resistem a deixar os filhos, porque é uma possibilidade, nesses abrigos e depois da festa ir buscá-los. Por que isso acontece? Por que há essa resistência? De certa maneira, porque a criança também participa da própria coleta do alumínio, coleta das latinhas, e ele garante a própria subsistência. Então é uma mão de obra a menos. A mãe que traz 4, 5 filhos para a rua, ela tem muito mais chance de arrecadar latinha do que aquela que vem sozinha. Então alguns têm essa resistência em deixar e acabam trazendo esta mão de obra infantil explorada para a rua, o que é lamentável. Ô Marcel, eu recebi através do blog do Baianoá, outro dia a gente falou sobre essa questão do trabalho infantil, que não podia trabalhar. Eu recebi um e-mail até agressivo de uma pessoa dizendo que se eu nunca tinha passado fome, eu não sabia o que era essa circunstância. Então, essa situação do planejamento familiar em relação a essas famílias, como é que deve ser vista? Porque a pessoa acha que colocar o menino para trabalhar é ensinar ele um ofício, é ajudar esta criança. Como é que a gente pode tratar essa questão do planejamento familiar versus criança, como tem que ser? A questão é muito delicada porque a Constituição Federal impede que o governo interfira no planejamento da família, mas ele deve oferecer condições para que a família faça um planejamento do número de filhos que pode e deve ter.
Então deveremos trabalhar muito na área da educação, a escola, as religiões, o Laios, o Rotary, o Poder Judiciário, o Ministério Público, todos são órgãos parceiros para nos ensinar a ter uma maternidade e uma paternidade responsável. Não podemos colocar no mundo os filhos que queremos, mas aqueles que podemos educar, alimentar, vesti-los para torná-los cidadãos dignos em nossa sociedade. Marcel, a Daniela levantou aí um ponto muito importante, porque a própria Constituição também proíbe, ao mesmo tempo, o trabalho infantil, estipulando, inclusive, idades para que se trabalhe como aprendiz. É bom deixar claro isso para os pais. Quais são as normas constitucionais para o trabalho infantil? A Constituição estabelece, num dos seus artigos, lá no artigo 7, de que o trabalho infantil não pode ser realizado. Mas o menor aprendiz de 14 anos pode trabalhar como aprendiz e dos 16 em diante já com carteira assinada. Então os pais deveriam conhecer essas regras, a escola deveria divulgar isso e é o nosso esforço permanente durante o ano. Ok, Marcel, Mariano, muito obrigado. Pois a Daniela, ficam aí essas orientações importantes que o doutor Marcel trouxe aqui para a gente e que você lembrou muito bem. O planejamento familiar, apesar de não poder ser obrigado pelo Estado, é uma necessidade e a conscientização, Daniela, tem que ser feita. É uma questão de consciência. Gabriel, você tem algum filho? Eu ainda não, Daniela. Por que você não teve filho ainda? Desculpe entrar na sua intimidade, mas é só para exemplificar. Eu tenho um só, que eu posso ter um. Eu posso agora ter um. Porque é caro escola, é muita coisa, né? E a responsabilidade é muito grande. Por que você ainda não tem um filho também? Questão de planejamento, Daniela. Eu ainda não tive. Já estou aqui, por incrível que pareça, no meu 3º casamento, mas ainda não tive nenhum filho até agora. Você está entendendo? Eu estou dando como exemplo a gente, porque nós somos pessoas que conversamos com você todo dia, que entramos na sua casa aí, telespectador, todo dia. Então, que podemos servir também como exemplo sobre como é importante. Porque a gente sabe da importância. A gente que trabalha com esse negócio de violência todo dia, tem até um estudo do professor Simar Coutinho, o Gabriel Pinheiro deve conhecer muito bem, que faz uma relação de planejamento familiar versus violência. Uma criança que é gerada em uma família desestruturada, filha de gente viciada, filha de gente violenta, enfim, com todos os problemas que a gente sabe que existem, o que essa criança pode ser? Cuspida no mundo, jogada. O traficante pegar lá e ensinar tudo que não presta para ele. Aí depois